Olá, trago hoje em Na Saleta de Leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances. Apresento Terezas de Itapuã, da autoria de Gabriela Coral, da editora Libretos. Num recente encontro que tivemos com a autora no clube de leitura do Clube do Professor Gaúcho, respondendo à pergunta como surgiu a ideia do livro, ela contou que, recém-formada, iniciando seus trabalhos médicos, ela atendeu, numa espécie de emergência, uma mulher e, durante a conversa inicial, ela perguntou à mulher se ela havia tido alguma doença anterior, alguma coisa que ela achasse importante relatar. E essa mulher disse: sim, eu tive lepra. Parênteses, hoje não dizemos mais essa palavra, e sim hanseníase. Mas na época era lepra, então assim vou falar por enquanto. Tive lepra e morei no leprosário. E a doutora disse: bah, mas que coisa, ou algo parecido assim. E a mulher respondeu: doutora, eu fui muito feliz no leprosário. Casei, tive filhos, fui muito feliz. E a Gabriela Coral ficou com aquilo na cabeça, imaginando como alguém poderia dizer uma coisa dessas, quando o leprosário, sabidamente, era um local para que as pessoas não convivessem com as demais, para não contaminá-las, e ficavam ali separadas do mundo todo. Então veio aos poucos a ideia que se transformou em Terezas de Itapuã. Por que Itapuã? Porque o leprosário fica em Itapuã. Eu vou ler aqui a contracapa, escrita por Ana Mariano, escritora. Foram muitas as Terezas que atravessaram o pórtico do Hospital Colônia Itapuã, moraram em suas casas geminadas, frequentaram suas duas igrejas, dançaram no pavilhão de diversões ou namoraram na Praça do Chafariz. Esta é a história de duas delas, Maria Teresa e Ana, cozinheira uma, estudante de direito a outra. Mulheres com passados diferentes, unidas pelo estigma da hanseníase e pela admirável capacidade de adaptação do ser humano. Uma afirmativa surpreendente, contendo duas palavras à primeira vista incompatíveis, felicidade e leprosário, levou Gabriela Coral a mergulhar no mistério de um universo paralelo, dividido pela barreira da incompreensão e do medo, onde, no entanto, era possível ser feliz. Segundo a fala dos meus companheiros do clube de leitura nesse encontro, o livro é leve, envolvente, claro, dá vontade de ler cada vez mais para ver como é que a história vai terminar. Aqui, para moradores de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, mas especificamente de Porto Alegre, ele é ainda mais interessante, porque a história se passa nesse leprosário de Itapuã, na cidade, também na cidade, no centro, na cidade de Porto Alegre, e também no Amparo Santa Cruz, que é, como diz o nome, uma casa de amparo a crianças. Para os porto-alegrenses,
fica bem mais interessante. O que não significa que quem não seja de Porto Alegre não poderá se envolver com o livro e dele gostar. É uma história muito humana, que ao mesmo tempo que ela é uma ficção, ela nos mostra como a sociedade discriminava esses doentes, como pouco se sabia sobre a doença então, e por isso a necessidade do isolamento, né? Nos mostra o funcionamento de um leprosário e nos toca profundamente ao nos mostrar dramas absolutamente humanos. Então, a sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é o romance Terezas de Itapuã, da autoria de Gabriela Coral, editora Libretos. Boa leitura.